Ok, pessoal, tudo bom? Vamos lá começar a nossa aula de número 1 do curso de Linux, né? Nosso módulo de número 8. De número 8 aqui quem está falando para vocês é o professor Leite Júnior. A nossa disciplina é a disciplina de informática. Então, nós vamos aqui iniciar a nossa aula 1, como vocês podem ver aqui no rodapé do nosso vídeo, aula 1 do nosso curso de Linux módulo 8. Essa aula ela vai dar uma visão geral da origem do Linux. E vocês vão ver como é que ele surgiu e quem é realmente o autor dessa obra-prima, né, que seria a criação do núcleo de um dos sistemas operacionais mais difundidos e utilizados nos dias de hoje em relação a softwares gratuitos. Então, vamos aqui começar a nossa aulinha de número 1, né, mostrando aqui para vocês o garoto propaganda do Linux, onde você tem aqui a imagem de um pinguim. Esse cara ele passa a ser o garoto propaganda do Linux. Existem vários layouts, né, desse garotão aí. E esse é um dos que eu escolhi por ele estar bem em forma, né? Está em forma aqui, em forma física um pouco avantajada. Então, esse senhorito aí passou a ser o nosso garoto propaganda do nosso curso de Linux. Na verdade, o que seria o Linux? O que é que nós temos aqui nas definições do conceito de Linux? O Linux ele é um programa. Logicamente, se é um programa, ele passa a ser um software de computador que gerencia e controla os recursos do computador, fazendo com isso ele ser o principal programa de gerenciamento dos recursos de hardware e de software de um computador, passando a ser chamado assim de um sistema operacional. Como todo sistema operacional, Linux gerencia hardware e gerencia software. E, consequentemente, tem que ter um elemento que permita a interação entre você e a máquina. E esse elemento se chama interface. O que seria uma interface? É um intérprete entre o usuário e a máquina. Nesse momento, vocês estão aí de frente à sua interface de sistema, né? Porque você tem o seu computador, você tem aí os objetos operacionais onde permite você estar manipulando esse vídeo, você está podendo manipular o seu mouse, você está podendo manipular o seu teclado, etc. Como sistema operacional, todo sistema hoje, na maioria das suas situações, eles devem ser multiusuário. E um sistema multiusuário permite cadastrar várias contas de usuário e também gerenciar essas contas. Pode gerenciar de maneira global, como pode gerenciar de maneira individual. Então a ideia do multiusuário é você poder ter um usuário criado para você, um usuário criado para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, e cada um trabalhar de maneira independente dentro do sistema. Todo sistema também, hoje em dia, ele é multitarefa. E o que é ser multitarefa? É permitir executar várias tarefas ao mesmo tempo, otimizando o tempo da CPU. Essa característica é do preemptivo, permitindo que o sistema gerencie vários recursos de hardware e de software ao mesmo tempo. Linux também é um sistema multiplataforma. O que é ser multiplataforma? Pode ser instalado em servidores e em desktop, trabalhar em várias plataformas diferentes. Por exemplo, nesse momento eu não sei qual é a plataforma que vocês estão vendo esse vídeo. Pode ser um netbook, pode ser um notebook, pode ser um desktop, pode ser um sistema operacional em um tablet, pode ser uma visualização em um smartphone. E aí o Linux trabalha em várias plataformas. Desde plataformas robustas, como servidores de sistemas de grande porte, como plataformas reduzidas, como tablets ou
smartphone. Reconhece processadores multicore, ou seja, os processadores dual core, quad core, tudo isso daqui é reconhecido pelo núcleo do Linux, já que ele é um sistema operacional que trabalha com elementos multicore. E é também compatível com vários tipos de sistemas de arquivo. Nós já vimos na nossa aula de hardware que sistema de arquivo é responsável por gerenciar o armazenamento de dados dentro de um dispositivo periférico, como uma memória de disquete, uma memória de CD, uma memória de DVD, um pendrive, um disco rígido e por aí vai. E o Linux permite exatamente fazer o gerenciamento desses equipamentos por intermédio de sistemas de arquivos de vários tipos, como sistemas de arquivos da Microsoft, sistemas de arquivos da Apple, sistemas de arquivos de vários outros tipos de fabricantes. Então essa é a ideia de ser um sistema compatível com vários tipos de sistema de arquivo. Tá? Agora, quem foi o criador desse conceito do Linux? Como surgiu a origem do Linux? Está aqui. O carinha que desenvolveu esse conceito desse núcleo de sistema operacional chamado Linus Torvalds. Então, foi o que aconteceu aqui. Em 1991, um estudante da Universidade de Helsinki, chamado Linus Torvalds, iniciou o desenvolvimento de um núcleo de um sistema operacional semelhante ao Unix. Esse Unix é um sistema operacional usado em computadores de grande porte. E o Linus foi o que ele fez. Ele pegou e criou o núcleo desse sistema. E o núcleo de um sistema ele é chamado de kernel. A gente vai ver isso mais na frente, né? Os conceitos ligados ao kernel. Então, o núcleo de um sistema operacional é chamado de kernel. Não interessa se esse sistema é da Microsoft, é da Apple, não interessa. Todo kernel é definido como sendo o núcleo de um sistema operacional. Então, o Unix, que é a base da estrutura do Linux, foi o sistema operacional usado pelo Linus para exatamente desenvolver o Unix. Então, o que seria o Unix? É um sistema operacional usado em computadores de grande porte. E esse termo é chamado de mainframes. Linus Torvalds não criou o sistema por completo. Criou apenas o seu núcleo. Está aqui o nomezinho do termo que é batizado o núcleo de um sistema, que é kernel. Que foi desenvolvido em uma linguagem chamada linguagem C, que é a linguagem de alto nível, onde nós desenvolvemos as aplicações. Então, existem várias outras linguagens, né, de programação, mas essa daí foi escolhida para desenvolver o ambiente do Linux. Então, a ideia do nome Linux é interessante. Ó. Você tem o nome do seu desenvolvedor, mais a plataforma a qual ele se baseou, fazendo nascer o nome Linux. Então, a ideia dessa nomenclatura surgiu exatamente nesse conceito, né? Nesse conceito do uso do nome do Linux, mais o sistema a qual ele foi desenvolvido. Bom, que foi o propósito do Linux? Ele queria que esse sistema ele fosse liberado para que outras pessoas pudessem aprimorar seus conceitos, sua estrutura. Então, foi o que ele fez. Ele colocou o código-fonte desse sistema na rede da universidade onde ele trabalhava, onde ele estudava. E aí as pessoas passaram a fazer o quê? Passaram a estudar e a verificar que poderiam fazer melhorias para esse sistema trabalhar com uma performance maior. Então, o grande problema dessa distribuição, dessa liberação, é que os caras começaram a botar um olho grande em cima desse sistema, porque achou que ele poderia ser uma revolução em nível de sistema operacional.
Feito isso, Linus se juntou com um carinha chamado Richard Stallman, fundador da FSF, chamada Free Software Foundation, que era a detentora que desenvolvia as licenças de software. E o Richard Stallman criou um projeto chamado GNU, onde esse projeto chamado GNU queria que a estrutura principal dele fosse implementar elementos baseados em softwares livres, com um núcleo de sistema operacional livre que pudesse ser oferecido para milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Aí nasceu a concepção do software livre, onde software livre é baseado em uma licença chamada GPL, General Public License, Licença Pública Geral, definida pelo Richard, que a gente falou há poucos instantes, e que garante aos colaboradores 4 liberdades, que são exatamente as liberdades básicas, onde atuam o princípio de poder usar o sistema operacional para qualquer propósito, quer seja uso comercial, quer seja uso educacional, quer seja uso pessoal, poder redistribuir esse sistema para qualquer pessoa. Eu posso dar o Linux para você, você pode dar o Linux para outra pessoa e assim ele disseminando. Você pode estudar como o Linux foi feito, tá? Baixar o código dele e poder verificar algumas características da estrutura, coisa que um monte de outros aplicativos não permite. E se você quiser e souber, você pode modificar o software, né? No caso, o software do Linux. Estas duas últimas dependem da existência do código-fonte, essa de poder modificar e essa de poder estudar. Essa é a filosofia do software livre. Essa é a regra que foi colocada na GPL, que é exatamente a licença principal onde o Linux atua. Só que essa ideia de código-fonte, junto com o conceito de software livre, é bem interessante. O que seria um código-fonte? Código-fonte é um conjunto de instruções escritas em uma linguagem de alto nível. O que seria uma linguagem de alto nível? Uma linguagem que nós entendemos. Vocês estão lendo, conseguindo ler esse conteúdo porque vocês estão lendo uma linguagem de alto nível, que é a linguagem que o humano entende e que pode ser entendida pelo humano. Após ser compilada, o que é compilar? É você pegar um conteúdo que está em um alto nível e transformá-lo para um elemento de baixo nível que vai ser entendido pela máquina, que vai ser entendido pelo computador. E no caso, compilada é transformada em uma linguagem de baixo nível que é entendida pelo computador, como eu acabei de comentar. Então, esse conceito de código-fonte funciona mais ou menos assim. Ó. Olha como é interessante essa ideia de código-fonte. Você tem, vamos supor que a gente tenha uma receita de bolo, certo? Eu tenho aqui uma receita de bolo. O que é que tem dentro de uma receita de bolo? Você tem os ingredientes, né? Você tem os produtos que vão fazer com que aquele bolo possa ser fabricado. Então você tem açúcar, você tem farinha, você pode ter chocolate, você pode ter leite, e aí vem as instruções para você poder unir, né, todos esses produtos, a quantidade, etc. e tal. Isso daqui é o nosso código fonte. Esse código fonte, ele é feito em uma linguagem de alto nível, que é a linguagem que o humano entende. Então você está entendendo, né, essa receita, porque isso foi feito em uma linguagem de alto nível. Só que você vai ter que transformar isso aqui no bolo.
Isso aqui vai ter que se transformar no bolo. E aí, para transformar isso aqui em um bolo, vai precisar fazer o quê? Vai precisar aplicar um procedimento que é compilar. Transformar a receita do bolo que está em alto nível em um elemento de quê? É um elemento de baixo nível, que é o produto, né? De baixo nível, que é o produto, que é exatamente o que o seu organismo entende, né? Que vai ingerir o bolo. Então a compilação é essa transformação em um elemento de alto nível para um elemento de baixo nível. Então isso foi o que acontece quando o código do Linux é criado, né, em um sistema de alto nível com a linguagem C. Ele é compilado e depois transformado no produto, que é o que você manipula no seu dia a dia. Bom, o conceito de open source está diretamente ligado ao é frequentemente usado para descrever software de código aberto, mesma categoria de software baseado em software livre. Open source quer dizer origem aberta. É exatamente o conceito que permite que o código-fonte possa ser distribuído para que as pessoas possam verificar como aquele sistema foi feito. E assim, Linus Torvalds revolucionou a ideia de sistemas operacionais e ameaçou diretamente quem? A Microsoft, permitindo que qualquer pessoa que tenha o conhecimento da linguagem possa fazer o quê? Possa melhorar essa plataforma e possa acrescentar novos recursos, fazendo com que esse sistema seja um sistema extremamente seguro e extremamente difundido entre o meio acadêmico e o público de um modo geral, não só também as empresas a qual utilizam o sistema operacional Linux. Temos aqui na sequência duas questõezinhas, né, para a gente poder botar em prática isso aí que a gente acabou de ver sobre o Linux. Então, temos aqui a questão de número 1 e tem o seguinte enunciado. Assinale a opção correspondente à característica do sistema operacional Linux. Letra A, ele é um sistema monotarefa. Tudo que é mono está errado. Porque mono caracteriza um. Mono está ligado a um só usuário, a um só sistema. Então ele não é monotarefa, ele não executa uma única tarefa. Ele não é monousuário, somente um usuário pode utilizar. Mas ele é gratuito. Então a letra A não pode ser nossa resposta. Letra B, ele é multi. Quando entra o conceito de multi, é porque você tem um elemento ligado ao termo vários. Então você tem multitarefa, multi-usuários e open source. Ele é open source porque o código dele é aberto. Letra B, então, passa a ser a nossa resposta. Você tem o conceito aqui de ser o quê? De ser, na letra C, monotarefa. Já está errado, porque ele não é monotarefa. Multiusuário, está correto, porque ele é multiusuário. E open source está correto, mas a letra C não pode ser por causa do conceito de monotarefa. Letra D, temos multitarefa, está correto. Monousuário está errado. E gratuito está correto. Mas não pode ser a letra D por causa de monousuário. Let, o Linux é gratuito? Linux é gratuito. Mas eu já vi na internet que você também tem Linux que paga. Também tem Linux que paga. É exatamente aqueles sistemas que são usados em rede, que são usados em servidores que o pessoal desenvolveu e quer cobrar. Mas tem gente também que não cobra. Então fica o usuário na opção de escolha. Mas o Linux não é livre? É livre, mas isso não impede que eu possa vender o serviço que eu estou oferecendo, né? O Linux é gratuito, mas o meu serviço ele pode ser pago. Eu posso cobrar por aquele serviço, não sou obrigado a cobrar pelo sistema, já que ele é livre. Então a resposta dessa nossa questão fica sendo a nossa letra B de bola. Vamos aqui para a próxima, onde nós temos aqui o seguinte. Questão 2.
tem o Linux, é um software de código aberto, gratuito e de ampla distribuição entre os usuários, os quais colaboram no desenvolvimento de novas funcionalidades para melhor desempenhar as tarefas. Perfeito. Como ele é open source, como ele é baseado no princípio de software livre, passamos a ter o Linux como sendo o quê? Um sistema que permite que o usuário possa distribuí-lo, né? Distribuí-lo e que alguém possa colaborar no desenvolvimento desse software para melhor desempenhar as suas tarefas. Então, essa é a filosofia do Linux. É para isso que o Linux foi desenvolvido, para que ele possa melhorar cada vez mais. Terminamos aqui a nossa aulinha de número 1. Daqui a pouco a gente volta com a nossa aula de número 2. Não saia da internet, não saia do nosso campo de visão. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo ligado ao Linux.